Vamos fazer exercícios de revisão acerca de garantias bancárias. Veja a questão que está posta agora. Uma das modalidades de garantia real utilizada no sistema financeiro brasileiro, particularmente no que tange ao financiamento imobiliário, é a hipoteca. Com relação a este instituto, assinale a alternativa correta. Letra A. O dono de um imóvel hipotecado não pode constituir sobre ele, enquanto vigorar o contrato, outra hipoteca. B. No caso de insolvência ou falência do devedor, pode o credor hipotecário, para pagamento de sua dívida, requerer a adjudicação do imóvel, avaliada em quantia inferior a esta, desde que dê quitação pela sua totalidade. C. Mediante simples averbação requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se indefinidamente uma hipoteca. D. As hipotecas valem contra os contraentes e contra terceiros, desde a data de assinatura do respectivo instrumento. E. Todas as hipotecas serão inscritas no registro em lugar do imóvel principal, mesmo que o título referisse a mais de um. Qual dessas alternativas você considera correta? Qual opção você assinala? Resposta correta, letra B. No caso da insolvência ou falência, ou seja, da inadimplência do devedor, o credor hipotecário pode solicitar, requerer a adjudicação do imóvel, só que ele tem que dar quitação pela totalidade da dívida, mesmo que o imóvel seja vendido por um valor inferior ao valor da dívida. Essa é uma das diferenças entre a hipoteca e a alienação fiduciária. Na hipoteca, a venda do imóvel liquida a dívida, mesmo que o valor de venda seja inferior ao valor contabilizado da dívida. Na alienação fiduciária, não. Na alienação fiduciária, se o bem for retomado por falta de pagamento e a venda do bem não bastar para cobrir a dívida, o antigo comprador fica sem o bem e com a dívida remanescente. Isso acontece na alienação fiduciária, mas na hipoteca, a adjudicação da quitação da dívida. Então, a letra B está correta. Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. A letra A está errada por causa do não. Está errado dizer que não pode. Pode sim. A lei permite que se constitua mais de uma hipoteca sobre o mesmo imóvel. Isso não é muito comum no caso de imóveis para pessoas físicas. Uma pessoa jurídica é, por exemplo, a empresa dá um imóvel avaliado em R$500 mil como garantia de uma dívida que ela contraiu de R$100 mil. Ora, ela pode pegar esse mesmo imóvel e dar como uma outra garantia de uma outra dívida de R$100 mil, porque o valor das duas dívidas é menor do que o valor de avaliação do imóvel. Pode ser com o mesmo credor ou com outro. A lei permite isso. Então, dizer que não pode, como a letra A está dizendo, está errado. A letra C está errada, porque não se pode prorrogar indefinidamente. Realmente, se ambos a averbarem e requererem, pode-se prorrogar a hipoteca, mas por um prazo máximo de 30 anos. Está previsto isso no Código Civil. A letra D está errada, porque as hipotecas só valem contra terceiros após o registro na matrícula do imóvel, ou no caso de navio ou aeronave, do bem, normalmente é o imóvel. Porque se não estiver constando na matrícula do imóvel, como é que um comprador de boa-fé iria saber que aquele imóvel estava hipotecado, se não constava na matrícula? Então a hipoteca vale contra os contraentes, ou seja, contra o proprietário e contra o credor hipotecário, a partir da assinatura. Mas contra terceiros, só após o registro, porque aí ele torna-se público. E a letra E está errada, porque não existe essa história de imóvel principal. Cada imóvel tem uma matrícula, portanto, se você tem uma hipoteca que se refere a vários imóveis, vamos dizer que uma empresa, já houve isso várias vezes, a empresa deu vários imóveis,
em garantia de uma única dívida, porque fez uma operação com um volume muito grande, de um valor muito expressivo, num prazo longo, e a empresa deu 4, 5, 6 imóveis como garantia em hipoteca daquela dívida. Ora, cada parcela da dívida que está sendo garantida pela hipoteca de um imóvel vai ter que ser registrado no registro daquele imóvel. Então não é de um imóvel principal, é de todos os imóveis. Mesmo que a hipoteca se refira a mais de um imóvel, cada imóvel que foi dado em garantia daquela dívida terá que constar no seu registro a averbação daquela hipoteca. Vamos então para a próxima questão. Assinale a alternativa correta. Aqui estamos falando da fiança. Diz o enunciado: uma determinada dívida é garantida por 3 fiadores. Caso ela não seja paga, cada fiador ficará responsável pelo pagamento do quê? Letra A, da dívida na proporção de sua renda mensal em relação ao total da renda mensal dos fiadores. B, de 1/3 da dívida, independentemente do que dispuser o contrato de fiança. C, do total da dívida, independentemente do que dispuser o contrato de fiança. D, da dívida na proporção que estiver fixada no contrato de fiança. Ou letra E, da dívida na proporção de seu patrimônio em relação ao total do patrimônio de todos os fiadores. Qual alternativa você considera correta? Qual opção você assinala? Resposta correta. Letra D. Cada fiador irá responder pela dívida na proporção que estiver fixado no contrato. Vamos relembrar que a fiança é uma garantia contratual. Então, o contrato é que vai definir quanto que cada fiador será responsável. Pode ser cada um respondendo pela dívida inteira? Pode. Pode ser cada um respondendo por 1/3? Pode. Pode ser que um responda por metade e os outros 2 pela outra metade? Pode. Vai depender do que estiver estipulado no contrato de fiança. Por isso é que as outras alternativas todas estão erradas. Primeiro, a alternativa A e a alternativa E são invenção. A proporção da fiança não tem nada a ver com a renda nem com o patrimônio dos fiadores, tem a ver com o que está no contrato. E a letra B e a letra C estão erradas por causa do independentemente do que constar no contrato. Isso está errado, porque o que define a responsabilidade do fiador é exatamente o que está definido no contrato. Então, a única resposta correta efetivamente é a letra D. Vamos para a próxima questão. Um professor escreveu o seguinte texto: um imóvel pode ser hipotecado para garantir uma dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. Esta hipoteca abrangerá todos os melhoramentos e construções realizadas no imóvel. O dono do imóvel hipotecado pode ainda constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título em favor do mesmo ou de outro credor. É vedado ao proprietário, entretanto, alienar o imóvel hipotecado. O texto do professor está incorreto por quê? Então vamos entender o que a questão está dizendo. Eu já vi vários alunos errando, não porque não conhecessem o assunto, mas porque não entenderam o enunciado. Preste muita atenção. Para passar num concurso público, você tem que saber 2 coisas. Tem que saber o conteúdo da matéria e tem que saber fazer prova. Então, preste atenção no que o enunciado da questão está pedindo. O enunciado já diz: o texto está incorreto, por alguma razão. Ou seja, o que ele está perguntando é o seguinte: das 5 razões abaixo, qual é a razão correta do texto estar incorreto? Ou seja, das 5 opções, qual está certa? Qual está corretamente apontando o erro do texto do professor? Então vamos ver quais são as opções. Diz a letra A: é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. B, imóveis não podem ser hipotecados para garantir dívidas futuras. C, a hipoteca não abrange melhoramentos e construções feitas no imóvel.
B. Imóveis hipotecados não podem ser objeto de outra hipoteca. E. Se o imóvel for objeto de uma segunda hipoteca, esta não poderá ser em favor do mesmo credor da primeira. Qual dessas 5 opções você considera correta? Qual alternativa você assinala? A alternativa que atende ao comando da questão, a alternativa que aponta corretamente qual ponto do texto do professor está errado, é a letra A. Porque não pode ser proibido ao proprietário alienar o imóvel hipotecado. Ele tem o direito de vender. O comprador é que vai, sabendo que o imóvel está hipotecado, ou irá assumir a dívida hipotekária ou irá quitá-la. Por isso é que é importante que a hipoteca seja registrada, porque o comprador tem que saber que está adquirindo um imóvel hipotecado. Mas ele pode fazer isso. O proprietário de um imóvel hipotecado pode vendê-lo, sim. Então a letra A é que aponta corretamente o erro do texto, porque o texto dizia que era vedado ao proprietário alienar imóvel hipotecado, e não é. É permitido. As outras opções estão erradas. As outras opções contrariam o Código Civil. A letra B, vamos combinar que é uma bobagem. Porque não existe dívida passada. Dívida passada é dívida inadimplente. É dívida que não foi paga. Se você está contraindo uma dívida, ela é futura. Então é óbvio que o imóvel pode ser utilizado para garantir uma dívida futura. A letra C está errada porque a hipoteca abrange, sim, os melhoramentos e construções feitas no imóvel. Pode pegar lá no Código Civil que você vai ver imóveis e os acessórios em conjunto com eles. A letra D está errada. Já comentamos isso, inclusive, em questão anterior. É possível fazer mais de uma hipoteca sobre o mesmo imóvel. E a letra E está errada porque é possível fazer uma nova hipoteca sobre o mesmo imóvel em favor do mesmo credor anterior ou de terceiro. A lei não proíbe que se constitua 2 hipotecas sobre o mesmo imóvel em favor do mesmo credor. Não existe isso. Portanto, a única opção que aponta corretamente um erro do texto é a letra A. A questão 14 fala do FGC, Fundo Garantidor de Créditos, e pergunta: assinale a alternativa que não contém apenas créditos cobertos pela garantia do FGC. Letra A, depósito de poupança, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário. B, letras de câmbio, letras hipotecárias e letras imobiliárias. C, depósito de poupança e letras hipotecárias. D, depósitos à vista e letras de câmbio. E, depósitos à vista, depósitos judiciais e depósitos em poupança. Qual destas opções você considera correta? Qual alternativa você assinala? Resposta correta, letra E, porque depósitos judiciais não são garantidos pelo FGC. Vamos ver as outras alternativas. Poupança é garantida? Sim. Letras hipotecárias? São. Letras de crédito imobiliário? Também. Letras de câmbio, como fala na letra B? Também. Depósitos à vista? Também. Portanto, a única alternativa que tem um crédito que não é coberto pela garantia do FGC é a letra E, porque a letra E inclui depósitos judiciais, que não são cobertos pela garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Relembrando que o FGC é uma associação sem fins lucrativos, mantida por contribuições das instituições financeiras que captam depósitos garantidos pelo FGC, e essa garantia tem o limite de R$70 mil por CPF ou CNPJ dentro da mesma instituição ou conglomerado financeiro.